Boa noite a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui em mais um GC Online. Toda quinta a gente se reúne aqui para poder abençoar a sua vida, partilharmos uma reflexão bíblica, poder alcançar o seu coração e a todos os outros, em nome de Jesus. A gente quer hoje aqui poder adorar a Deus por você que nos acompanha. Nós queremos também aqui, juntamente com os nossos irmãos, poder levantar o nome de Jesus em mais uma noite de GC Online. A gente quer te encorajar, você que é líder de GC, não desista do seu GC, ok? Você que é anfitrião ou não é ainda, abra a sua casa para isso. Nos permita então orar por você nessa noite em nome de Jesus. Aí de onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos. Pai, nós te exaltamos nessa noite, mais uma noite. Nós queremos bendizer o nome do Teu Filho e te agradecer por tudo que o Senhor é e representa, pela graça do Senhor que nos alcança e nos constrange sempre, Pai. Nós estamos aqui hoje em mais um GC Online e nós pedimos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo nos traga o entendimento da palavra, a fim de que a nossa vida possa ser remodelada à luz dessa revelação, Pai. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Pai. Como nós temos orado aqui, Pai, ao longo desses últimos meses, alcança, Pai, os que vão participar desse GC de dentro, Pai, de uma penitenciária, alcança, Pai, os que vão participar desse GC de um leito de hospital, alcança aqueles que vão participar pela Rede Super, os que vão participar pelo aplicativo da Lagoinha, os que vão participar, Pai, pelo YouTube, alcança cada um destes e destas, ó Pai. Nós levantamos o nome do Teu Filho aqui nesse lugar, nós pedimos, esteja conosco aqui e que enquanto nós estivermos cantando canções ao Teu nome, o Senhor possa manifestar a Sua bondade, a Sua vontade, a fim, ó Pai, de que nós vivamos para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Raíssa, por favor. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser
temos que ser temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser temos que ser Nós queremos estar firmados em Ti, Jesus. Seja o nosso fundamento. Jesus. Senhor Jesus, nós queremos louvar o Teu nome e Te engrandecer, Deus. Nós queremos exaltar o Teu nome na beleza, Pai, da Tua santidade. Seja exaltado, Pai, em nós e através de nós. Seja, Pai, a nossa torre forte, Pai, o nosso socorro bem presente, Pai, em tempos de angústia. Seja o nosso Deus, o nosso Rei, mas também o nosso Pai. Encontra os nossos corações onde quer que eles estejam, Pai. É o Teu amor que reúne o caco do que somos, Pai. Que nos faz alguém, nos faz ser. Faz de nós filhos e filhas, Pai, para louvor do Teu nome. Alcança o nosso coração, Pai, nessa noite, Pai. Que cada irmão que está participando desse GC conosco, Pai, cada irmã que está participando com a gente, onde quer que este ou que esta estejam, Pai, o Senhor tem poder e capacidade de estar também neste lugar, Pai. Ao longo desses últimos meses, Deus, nós oramos aqui, pregamos e falamos e refletimos sobre Atos dos Apóstolos, de como o Teu Espírito Santo era presente na vida dos homens e mulheres tão simples, de como o Senhor se fazia presente, Pai, no dia a dia de homens e mulheres normais. Por isso eu quero orar aqui nessa noite, Pai, para que ao longo desse GC, o Senhor encontre homens e mulheres normais, simples, pessoas comuns, nada de extraordinário, Deus. Encontre corações quebrados, feridos e aflitos e restaura, Pai. Se há alguém nesse exato momento que está participando desse GC e está numa penitenciária, numa cela, está preso, Pai, o Senhor tem poder para restaurar vidas, onde quer que elas estejam. Se há alguém participando conosco, Pai, do leito de um hospital, Pai, o Senhor tem poder para curar vidas. Nós exaltamos o Teu nome e depositamos sobre Ti a nossa confiança, certos de que nós não seremos enganados. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que está participando conosco. Obrigado pela vida, Pai, do Tairone, da Raíssa, do Anderson, pela minha vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Nós estamos aqui mais uma quinta, está aí com a gente o Anderson mais uma vez, Raíssa e Tairone, né? Espero que você também esteja conosco aqui. Eu quero, sem demoras, dizer para você que ao longo das semanas do mês, uma semana especificamente, nós temos um tema livre. Nosso GC é um tema livre e atual. Então, o GC de hoje tem a temática de o mal da polarização. Nós vamos falar aqui sobre o mal da polarização. E para podermos falar ou achar bases bíblicas, nós vamos ler o texto de 1 Coríntios no 3º capítulo. Se você puder abrir comigo, 1 Coríntios no 3º capítulo, a partir do verso 1, o texto fala assim: Irmãos, eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos?
Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Até aí, Pai, nos ajude, em nome do Teu Filho, Jesus. Nós lemos aqui um texto do apóstolo Paulo aos irmãos de uma igreja local de Corinto, que eles estão vivendo ali toda sorte de divisões e dificuldades. É uma comunidade, que eu já falei para vocês em algum momento, é uma comunidade completa na execução dos dons. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, no capítulo 1 ainda, que não faltava nenhum dos dons para essa comunidade. Mas apesar de ser uma comunidade completa nos dons, é uma comunidade completamente carnal e dividida entre si. O texto que nós lemos aqui diz para nós que existe uma divisão no meio deles, e não somente uma divisão, ou melhor, essa divisão fica perceptível, Anderson, quando eles começam a levantar para eles líderes diferentes, né? Ou seja, o líder aqui nesse caso, Paulo, Apolo, Cefas, o líder é uma referência de um público ou de um povo dividido. Então, esses homens e mulheres da comunidade de Corinto, eles estão dizendo assim, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, ainda outros, eu sou de Cefas. E um quarto grupo diz assim, nós somos de Cristo. Isso mostra para nós que já existe aqui uma polarização. Quando parte dessa igreja abraça Apolo, em detrimento a Paulo, eles estão dizendo com isso que o que Apolo está dizendo ou ensinando é superior ao que Paulo disse ou ensinou. Né? E o que é então essa polarização? A polarização é um estado ou um estágio em que não há diálogo, em que eu quero suprimir, né, qualquer outra verdade para que a minha verdade possa ser maior do que toda e qualquer outra. Né? Então aqui os homens abraçam Apolo para dizer que o que Apolo está dizendo é verdade. Outros abraçam Paulo para dizer que não, a verdade é o que Paulo disse. Ainda outros abraçam Pedro para dizer não, a verdade é o que Pedro disse. Então nós já vemos aqui, antes, no início dessa comunidade de Corinto, uma divisão, porque uma das outras possibilidades de nós chamarmos a polarização é divisão. O que é a polarização? Nada mais do que a divisão. Pode ser em 2 partes, ou em 3 partes, ou em várias partes. Você consegue observar no texto bíblico aqui de Coríntios, essa divisão, esses irmãos divididos entre eles? Não, é bem interessante, até mesmo da própria palavra polarização, falar de polos, né? Que um está no norte, o outro está no sul, fala dessa grande divisão e principalmente fala de como cada um se comporta e está no hemisfério totalmente aquém e além do outro. Então, essa igreja, principalmente em Corinto, ali você percebe uns que é de Apolo, outros que é de Paulo, né? E o pior ainda que eu vejo ali é os que falam que são de Cristo, né? Aqueles que se nomeiam os super espirituais, que estão acima de todos, que são, pela minha leitura, rebeldes, que não querem ser dominados por ninguém, querem, achando que tem esse... Por ter acesso direto a Deus, acham que não há necessidade nenhuma de submeter a homens, a conversa, a diálogos. Como quem diz assim, ninguém exerce autoridade sobre mim. Então, assim, eu tô diante de tudo isso, quem são vocês? Eu sou livre e esses acho que são os piores, né? Porque tem aqueles que brigam entre polaridades, né? Tem essa briga de conflitos, né? Facções, tem essas facções, mas tem aqueles que se acham até superior, que não são dignos de relacionar com ninguém, porque eles são superiores aos outros, né? Essa vaidade, esse orgulho. Quando nós lemos, então, o texto de Paulo aos irmãos de Corinto, o que fica latente aos nossos olhos é um problema, uma problemática que está acontecendo ali. Os irmãos estão divididos entre eles e eles estão polarizados. E uma das verdades sobre a polarização é que não há diálogo entre os dois polos. Não sei se vocês na escola, lá na escolinha, participaram daquela experiência do imã, quando você junta um polo, repele, sim, né? Então é mais ou menos isso, né? Às vezes a gente está tão polarizado
que nós nos tornamos incapazes de dialogar ou de ouvir a verdade do outro. É exatamente isso que está acontecendo aqui em Corinto. Com o diferencial que esses homens aqui, Raíssa, eles estão tomando liderança. É como se eles dissessem assim: eu vou usar o nome de Paulo, porque aí eu tenho, então, moral. Se eu falar de Paulo, né? Eles estão usando o nome de Paulo e de Apolo e de Cefas e de Cristo para se dividirem entre eles, como se o meu polo fosse a verdade e eu não precisasse te ouvir e não precisasse dialogar com você. E, Rafa, interessante que quando o apóstolo mandar essa carta, é uma carta que ele manda para líderes, ele não está mandando para o povo em geral, não é para toda a comunidade. Lógico, depois essa carta vai ser lida na comunidade, mas ele está exortando os líderes. São líderes que estão se levantando, é o que a gente chama hoje que estão à frente, né? O que aponta o caminho para a grande comunidade em si, como eles estavam se dividindo e como isso ia prejudicar essa igreja que estava crescendo nessa cidade, que é bem pluralizada, né? Podemos dizer. Quando você pensa nessa comunidade de Corinto, né, a liderança toda, ou boa parte dos líderes dessa igreja local, eles estão polarizados uns contra os outros, né? Eles estão divididos uns contra os outros. O perigo disso é que a liderança ela reflete ou ela é responsável por formar esse corpo, por formar os seus membros. Então, se essa liderança ela está dividida e polarizada, Raíssa, se os líderes estão divididos e polarizados, se aqueles que deveriam ensinar, eles estão ali militando uns contra os outros, Raíssa, imagina só o que eles vão formar nesse corpo, nessa membresia, né? Quem dizia eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é qualquer pessoa, não é um membro qualquer ou uma ovelha qualquer, é um líder. Alguém que foi chamado para ensinar, alguém que foi chamado para poder discipular, está dizendo diante do povo que não, eu sou do polo A, né? E eu não sou do polo B. Né? Quando você pensa sobre essas divisões que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui no texto, Raíssa, e quando você para refletir também sobre a sua caminhada enquanto cristã, sobre os lugares por onde você passou, a sua observação, o que vem à sua mente acerca dessa questão da divisão, do problema da divisão, da polarização? Então, pastor Rafa, nós vamos caminhando e ao longo dessa caminhada nós encontramos líderes, ministros, pessoas que nós nos identificamos. E com isso a gente começa com aquela de fazer culto à personalidade. A gente começa a meio que idolatrar essas pessoas e achar que ali está a verdade. E a gente começa a crescer nosso próprio ego e acreditar que eu sou superior aos demais e a minha verdade é a certa. E muitas das vezes eu tenho me policiado com isso, porque essa é a realidade. A gente encontra esses líderes, se identifica com ele, começa a fazer o culto à personalidade deles e começa, assim, a ver a divisão, a superioridade, o preconceito um com os outros. Entendi. A polarização, então, a divisão, ela tem também como reflexo essa capacidade dela de tornar alguns líderes, né, esses modelos ou esses exemplos a serem seguidos de forma que eles não são nada mais do que referenciais dessa própria divisão. Né? O que a Raíssa falou faz muito sentido, né? Porque os irmãos aqui estão divididos, mas a divisão é tanta que eles escolhem de quem que eles vão ser discípulos. Né? E é engraçado porque o chamamento para o discipulado, quando Cristo fala assim, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, esse chamamento tem a ver com Cristo e nós. Né? Essa liderança, o que eu exerço como líder, e isso eu sou só um servo, é o que o texto continua dizendo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Muitas vezes nós usamos Paulo, Apolo e vários outros nomes contemporâneos como reflexo da divisão que existe no nosso coração. E se me perguntar, pastor Rafa, qual que é o problema da divisão? Porque na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, ele ora para que fôssemos um. E a Bíblia diz mais, diz que um reino dividido não subsiste. Então, se Corinto, se essa igreja está dividida e polarizada, ela não consegue refletir inteiramente ou integralmente o nome de Jesus. E aí que está o problema. Todo mundo fala do Evangelho, todo mundo fala de Jesus, só que todo mundo fala a partir da sua vontade, ignorando a verdade do outro e ignorando a diversidade do corpo. É isso que a polarização às vezes faz. A polarização diz que a verdade é o que eu estou dizendo e o que o Anderson vai dizer é mentira. Mas o Evangelho nos convida a dialogarmos uns com os outros de forma que Deus
revelou parte da verdade a mim e parte da verdade ao Anderson, para que nessa comunhão minha com ele, a gente possa compartilhar. É uma troca de informação. Nós estamos compartilhando e amadurecendo até mesmo essa questão da verdade. E nessa grande busca pela verdade, às vezes, muitas pessoas passam por cima de outras. Essa busca pela ter a plena verdade ou o pleno poder, as pessoas acabam desrespeitando o princípio principal da Bíblia, que é amar o outro, e acabam desrespeito o outro em detrimento daquilo que eu acredito. Óbvio que quando nós somos convidados a participar da comunidade de Deus, desse corpo, ele está falando sobre diferentes, ele está falando sobre essa pluralidade. E quando eu estou convidando pessoas plurais, pessoas diferentes para relacionar, eu não posso romantizar achando que vai ser aquela coisa mil maravilha, aquela coisa bela. Vai ter faísca, vai ter conflitos, mas é nesses conflitos que nós vamos sendo amoldados e moldados, é onde o Espírito Santo vem atuando. Assim como nós falamos aqui muito sobre Atos, como o Senhor foi trabalhando sobre a injustiça que havia com uma viúva, em detrimento a outra, como ele vai conciliando. E eu vejo muito disso, que eu não consigo aproximar de Deus sem dar o braço com a minha história. Eu sou um ser ideológico, eu tenho uma ideologia por si, só que eu não posso pegar a minha ideologia, tudo que eu acredito como história, e pôr em cima do outro e assim desfazer qualquer tipo de possibilidade de diálogo e relacionamento. Quando Cristo vem nos chamando a ser um e matar o meu eu para que o do outro possa ser visto, né? Ser contemplado. Então, no diálogo às vezes, eu me colocar como o menor, para que eu possa ouvir, aprender e parar de ser uma história minha, né? Agora ser a história da igreja. Polarizar é muito mais fácil. É muito mais fácil para nós assumirmos a verdade de um polo e negligenciarmos qualquer outra revelação desta mesma verdade. Por que é mais fácil para nós? Porque dialogar demanda tempo, dialogar demanda disposição, dialogar demanda de que eu vou perceber que nem sempre eu estou certo, quase nunca estou certo, né? E como nós estamos tentando falar sobre algo atual, nós temos na nossa realidade enquanto cristãos evangélicos vários tipos de polarização. Eu me recordo que a princípio, quando Deus se revelou para mim, eu só conhecia Deus e Jesus e o Espírito Santo, né? E um dia me perguntaram, você é calvinista ou arminiano, né? E aí, assim, você tem que escolher o que você é, né? E assim, você precisa escolher o seu lado. Isso o que é? É um convite à polarização. A polarização, ela nos obriga a ter que escolher um lado. Não tem a ver com salvação e não tem a ver com redenção. A redenção nos coloca ao lado de Cristo, a polarização nos coloca do lado do eu. Sim. É a minha verdade. E quase sempre esse ser polarizado ideologicamente, ele vai usar a sua verdade para suprimir a verdade do outro, sufocar o outro. Isso já aconteceu em vários momentos da Bíblia. Em vários momentos da Bíblia, o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer aos irmãos de Roma que esses homens que escondem a verdade são indesculpáveis, né? Então, qual que é o benefício da polarização? De assumir, então, um lado e de abraçar 100% o que eu julgo ser a minha verdade e o que eu quero dizer, o que eu quero fazer com que seja a verdade de todo mundo, né? Uma das faces dessa polarização, a gente percebe que se reflete na questão do dogma, que é aquela verdade irrefutável, né? Eu penso algo, essa é a minha verdade e eu não estou aberto à mudança, logo isso é o meu dogma. E qual que é o convite do Evangelho? O Evangelho não está nos convidando a abdicar do que somos, não está nos convidando a abdicar do que nós pensamos ser. O Evangelho não é transcendental, nos convida a olhar para um lugar muito maior do que responder se você é calvinista ou arminiano. A gente às vezes ficou tanto tempo estudando para responder essa pergunta que a gente não conseguiu entender que essa pergunta não é vital ao Evangelho, não é vital para a vida em comunidade, não é. Né? Vital para a vida em comunidade é que toda a comunidade saiba de uma coisa, que o sangue de Jesus Cristo tem poder para salvar a todos quanto Ele quiser. Todos quanto Ele quiser. Por que, de onde que surgem então essas perguntas? De corações divididos, de corações que desejam segmentar no meio do corpo aqueles que são calvinistas, os que são arminianos, que são molinistas, os que são tantas possibilidades. Eu vejo muito essa raiz do orgulho, de querer dominar e capturar tudo sobre todo o conhecimento, mesmo, até sobre Deus.
Então, a gente vê essas linhas teológicas, às vezes, que fica lutando para tentar definir, não, Deus é assim, Deus age assim. Eu acho uma forma injusta, até mesmo com a leitura sobre esse Deus transcendental, capturá-lo e pô-lo em uma linha e um pensamento humano. Sendo que Deus, ele se revela de forma plural, forma múltipla, né? Ele vai se revelar em cada nação. É muito belo isso em Apocalipse, que ele fala que virá povos de toda raça, tribo, cor e nação. A gente vê que cada um tem essa captura, tem a imagem de Deus. Deus se revelou de uma forma para mim, que revelou diferente para a Raíssa, que se revela diferente para o Rafael. E quando a gente se une nesse falar como Deus se revelou, a gente vê, nossa, olha como que Deus foi lá em Rio de Janeiro, como que Deus foi lá no Serra buscar o Anderson, e como que é belo isso, essa diversidade. Então, em vez de ser algo que é conflitante, há um convite para a gente ver essa beleza na diversidade. Então, quando nós percebemos, então, que, quando o Anderson fala que cada um de nós tem uma parcela, uma parte dessa verdade, né? Por exemplo, a gente não deve menosprezar os irmãos, os estudiosos que vieram antes de nós. Nós devemos agradecer a Deus pela vida deles, né? Só que o que eles trouxeram para cada um de nós foi partes dessa verdade, dessa revelação, né? Existe muito mais, né? O que João Calvino falou não faz sentido? Faz sentido. Mas é só isso? Não, existe mais. E às vezes a gente está tão preocupado em se definir como algo, né, em assumir um polo, rótulo, né? em assumir tal rótulo, que a gente não percebe que vários rótulos que a gente aceita minimizam e, às vezes, resumem Jesus a algo inteiramente pequeno. Ele é muito mais do que o João Calvino falou e Armínio disse, ele é muito mais do que Spurgeon falou, muito mais do que eu estou dizendo. Ele é muito mais do que nós quatro estamos aqui tentando dizer para você, né? Por que você precisa, então, abraçar um polo? Por que você sente essa obrigação? Nós nos sentimos obrigados a assumir, abraçar um polo, porque isso tem origem no pecado, no orgulho que o homem tem. Para poder dizer, eu me recordo quando eu comecei no seminário, para quem fez seminário, né? Oh, Deus. Você quer dizer que você é alguma coisa. E é quase sempre a gente diz que é alguma coisa em detrimento a alguém, para fazer de mim maior do que esse alguém, né? Qual que é o benefício da... É o que eu me pergunto, qual que é o benefício da polarização? A polarização revela, antes de tudo, uma divisão, né? Uma necessidade e talvez até uma falta de contentamento com essa revelação progressiva. Eu quero dizer que o que eu já recebi é o suficiente e é superior ao que qualquer irmão tenha recebido. Que eu sou mais, né? E é engraçado porque a partir desse momento em que eu assumo um polo, e você, o Anderson, e você, Raíssa, e você, Tairone, outro polo, nós começamos a brigar entre nós, porque logo o meu polo, a minha ideologia, o que eu prego, é superior ao que você prega, ao que você fala. E é engraçado que todos nós podemos estar aqui falando de Jesus, e Jesus não compactuar com nada disso, porque ele não se faz presente nesse universo dividido, onde existe tamanho orgulho e os corações estão militando uns contra os outros. Uma das verdades é, Deus, ele colocou em cada um de nós esse anseio por conhecer a sua verdade, e eu não sou detentor exclusivo dessa verdade. O convite do Evangelho é para que eu dialogue com Deus e dialogue com o meu próximo, a fim de que dessa conversa nós possamos alcançar esse lugar, né? E aí, então, vindo para a atualidade, falamos aqui, então, a questão na teologia, né? Na teologia você precisa ser alguma coisa. Ou você é calvinista, ou você é arminiano, ou você é dispensacionalista, ou você é pré-tribulacionista. Você tem que ser alguma coisa. Se discordar de tudo é liberal. Se você discordar de tudo, você é liberal. E assim, você precisa se encaixar. Onde que você se encaixa? E eu vejo, Rafa, também a necessidade, às vezes, cada pessoa querer se enfiar dentro desses rótulos para sentir parte de um clã. Sim. Essa necessidade de querer sentir... Quando você fala de seminário, eu lembro muito do meu momento. Eu cheguei, tipo assim, bem cru. Ainda continuo cru, né? Tipo assim, de um conhecimento sobre Deus. Mas chegava no seminário e eu via grupinhos falando sobre assuntos. Eu falava assim, eu preciso fazer parte disso. E acabava que eu me rotulava de alguma forma para eu não me sentir excluído. Eu acho que esse medo da rejeição que a gente tem, né? De não sentir parte daquilo. Então eu buscava um discurso que às vezes não era meu. Até mesmo alguns discursos que eu abordei, quando eu fui fazer uma terapia, fui fazer uma introspecção, fui olhar dentro de mim e falei, gente, esse discurso que eu estou abordando é contra a minha história, é contra a minha origem, é contra quem eu sou. Por que eu estou abraçando
vivendo isso. Qual a necessidade de eu abraçar isso? É para que eu possa sentir e fazer parte, esse sentimento de pertencimento. Às vezes nos faz submeter a lugares e a situações que Deus não agrada. Engraçado porque, como cidadãos e como sociedade, como uma nação, a gente tem vivido dias de polarização em vários aspectos, teológico, né, ideológicos, políticos. Eu nem vou tentar entrar muito aqui em política, porque senão nós ficaremos aqui o tempo todo. Mas nosso país está dividido entre lados, entre dois lados especificamente. E aí, como cristão, Raíssa, se relaciona com essa divisão, ele se sente obrigado a ter que escolher o lado A ou o lado B. Mas por que ele é obrigado a escolher tal lado? Para que ele se encaixe, para que ele responda, para que ele faça parte de um grupo. Só que a Bíblia, ela não nos obriga a ter que escolher um lado, né? Na verdade, se eu não me engano, acho que em Atos mesmo dos Apóstolos, a palavra do apóstolo é assim: importa mais obedecer a Deus do que aos homens, né? A polarização, às vezes, ela esconde da gente que ao escolher um lado, quase sempre a gente está deixando o lado de Deus. A gente está brincando entre dois lados e não percebendo que Jesus, ele é superior a esses lados, né? Você é de direita ou de esquerda? Calvinista ou arminiano? Você é fundamentalista ou liberal? São tantas perguntas que é engraçado que o espectro da vida do ser humano é muito maior do que isso aqui ou isso aqui, né? A gente pode pensar o evangelho ou teologia de forma muito mais ampla do que esses dois lados. Você pode pensar política de forma muito mais ampla do que esses dois lados, porque senão nós estamos fadados viver essa eterna guerra, né? A viver nessa guerra. E a polarização, ela já é ruim porque ela te obriga a ter que escolher entre dois lados. E quase sempre os dois lados são ruins porque eles são reflexos de um desequilíbrio, né? O lado de cá ou o lado de lá? Nenhum dos dois lados. Né? Talvez esse Cristo venha nos ensinar por meio do Evangelho essa terceira margem, esse outro poder, esse lugar de equilíbrio, né? Não tem que escolher nem Paulo nem Apolo. Você pode simplesmente se sujeitar ao poderio de Cristo, né? A gente, como cidadão, a gente precisa entender isso. Porque a gente está vivendo numa sociedade que nos pergunta, que nos cobram posições. A gente precisa entender que a gente não é obrigado a abraçar 100% de A ou de B. Nós podemos concordar com alguma porcentagem disso aqui e disso aqui, e ainda assim continuar seguindo e servindo a Jesus, né? Então, ao longo da história, a polarização, pelo menos no meio cristão, ela não construiu nada. Ela só destruiu, ela só dividiu, ela só segmentou. É um desserviço, né? É um desserviço. Você vai perceber que aqui é uma igreja que foi fundada pelo poder do Espírito e eles estão agora divididos porque cada um acha que é dono da sua própria verdade e que a sua verdade deve ser imperativa sobre todos os demais, né? E aí, como pensar a questão dessa polarização? Como que nós podemos lidar então com essa disposição? Porque de fato, como o Anderson falou, a gente quer participar de algum grupo, nós queremos participar de algum grupo, né? Como nós fazemos então, Anderson? Como nós podemos fazer para participar de um grupo, mas não nos fecharmos somente para aquilo que este grupo está dizendo? Deixa eu citar um exemplo aqui. Nós somos cristãos, você é cristão, né? Você é cristã, e aí o sangue de Jesus salvou você, né? E por isso, porque ele salvou você e você sabe que Deus tem poder para curar e tudo mais, você acha que não há necessidade de dialogar, então, com o médico, com a sociedade. Várias pessoas já disseram isso para mim: eu não vou no médico, eu não tomo remédio, porque eu estou neste polo onde tudo aquilo que não faz parte desse polo não é verdade. Como nós podemos fazer, Anderson, para poder passear entre essas várias realidades e não viver esse desequilíbrio? Então, eu tenho para mim essa base essencial, que é a humildade. Eu entender que eu estou nessa fase de crescimento, tanto quanto humano, quanto ser humano, quanto cristão, e que todo lugar que eu vou, todo ambiente que eu vou, eu estou aprendendo. Então, transitar sobre diversos ambientes, eu tenho que ir sem essa armadura ou fechado para aprender, rotulando que eu tenho a resposta certa, que eu sou convicto, mas aprender que até mesmo a revelação sobre Deus ou a revelação que eu tenho sobre mim como humano é uma coisa progressiva e que eu vou aprendendo. Então, na minha relação com o diferente, eu aprendo muito mais do que minha relação com os iguais.
Então, o que me faz hoje, eu como Anderson, cristão, às vezes transitar por diversos ambientes, o que me possibilitou isso é ter essa humildade, que eu não carrego toda a verdade sobre mim. E que a história do meu irmão, ela tem muito a acrescentar. É verdade. Então, A gente pode aprender com pessoas que pensam diferente. Sim. Então, e verdade é uma coisa que está sendo construída, até mesmo pela filosofia falar muito sobre isso. Não temos aquilo que é absoluto. Quem prega a verdade absoluta, entenda quando eu falo verdade, é sobre crenças, é sobre o ler a vida, porque tudo é progressivo, até mesmo a nossa construção como sociedade, a gente vai vendo isso. Um tempo atrás, cristãos não podiam ver televisão. Hoje estamos aqui, nós 5, gravando um programa de televisão. Então, assim, a gente vê que é uma coisa que a gente não pode, às vezes, bater martelo. E nós somos muito rápidos, Rafa, eu vejo isso, para dar respostas. A sociedade nos cobra respostas muito rápido. E, às vezes a gente não tem tempo de parar, respirar e falar assim, deixa eu pensar um pouco mais sobre isso. O que isso acrescentar à minha vida? E às vezes essa pressa em construir respostas é exatamente o que nos divide em polos opostos, que não se juntam, né? Quando eu falo sobre polarização, eu só me recordo do Muro de Berlim, porque o Muro de Berlim é um reflexo de polos diferentes. Né? Um lado não conversa com o outro lado porque eles não pensam iguais. Né? Quando nós falamos sobre polo na história, nós falamos sobre a Guerra Fria. Daqui, de um lado tem um bloco que segue os Estados Unidos, do outro lado tem um bloco que segue a União Soviética. Nós, enquanto cristãos que fomos convidados a sermos contraculturais, nós não podemos ser ignorantes a ponto de achar que toda a verdade está aqui conosco. Existe muito mais dessa verdade que Jesus e Deus espalhou pela sua graça, né? Pela sua graça comum, para várias pessoas e lugares, em várias situações. E acho que o perigo, às vezes, Raíssa, de abraçar um polo é que, por exemplo, eu abracei polos em 2007, quando eu conheci o Senhor, e em 2010 eu não podia mais permanecer abraçado, porque a nossa mente muda. Você já percebeu em você algumas mudanças que te fez reavaliar as tais verdades que você dizia acreditar? Com certeza. A nossa mente vai renovando sempre. E algo que eu acho fundamental é a gente carregar, nós humanos, se referindo a Jesus Cristo, é a gente carregar sempre a mensagem da cruz. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos ali um Cristo crucificado. E logo esse Cristo crucificado, ele como que eu posso dizer, abate o eu do ser humano, Sim. entende? E com esse abatimento do eu do ser humano, mostra que a gente não é tudo, você está entendendo? A gente não somos dono da verdade, nós precisamos ter empatia e amar o próximo. Eu acho que isso é fundamental e é isso que tem sido trabalhado dentro de mim, essa questão de empatia. Essa disposição de aprender com o diferente, essa disposição de parar e ouvir. Sabe, ao longo da história, a gente tem tido todas as respostas, ou muitas respostas, né? A gente sequer, às vezes, ouve sem ter que preparar a resposta para aquilo. A gente deveria só ouvir. E, às vezes, fala assim, não sei, isso aqui, vamos estudar, vamos aprender juntos. Às vezes, parece que a gente é treinado para dar respostas, né, Rafael? Para dar respostas. E, às vezes, a gente dá respostas a perguntas que ninguém fez, né? E o mal da polarização é que nesse ambiente onde existe a polarização, Jesus, Deus, não é glorificado. Você pode ter certeza que aqui nessa comunidade de Corinto, apesar deles estarem completos nos dons, era impossível glorificar Deus. Eu torno a dizer, um reino dividido não se mantém de pé. Nós queremos então glorificar Deus? A primeira coisa que a gente tem que perceber é que através da luz do sacrifício de Jesus, o nosso entendimento, o nosso eu, várias ideologias, as nossas disposições intelectuais ou não, são desconstruídas e reconstruídas à luz dessa graça. Né? O que me incomoda na polarização é que ela anula o diálogo. Você percebe que nos grupos da igreja aqui de Corinto, eles não conversam entre eles. Por quê? Porque cada um tem a sua verdade. Né? Vocês lembram da época em que os judeus tinham a sua verdade e os gentios tinham a sua verdade? Para os judeus, era um povo santo, eleito e diferenciado. Para os gentios, nós não precisamos desse Deus. O aparecimento de Jesus enquanto Messias, ele une judeus e gentios em uma mesma realidade. Ele tira esses homens e mulheres de polos diferentes, né? Então, o Evangelho é um convite a essa despolarização. Por quê?
Porque despolarizar é abrir-se a diálogo, abrir-se para ouvir, abrir-se ao diferente. Despolarizar é falar assim, não, eu não sou dono da verdade. Né? E isso dói em mim, porque eu, enquanto pastor, eu sou desafiado a ter resposta para tudo. Eu sou desafiado a estudar muito para eu sempre poder falar do que todo mundo tiver que perguntar. Mas eu posso sim dizer, não, eu não sei, eu preciso aprender. Né? Então, o que mais me incomoda, o mal, de todos os males da polarização, o pior mal é que ele nos coloca num ambiente onde Jesus não é mais rei e onde Deus não é mais Deus. Onde o Deus que está operando ali é o próprio homem. É a sua vontade, são os seus desejos. É o Deus que nós criamos, né? É o Deus que nós criamos, né? E se eu pudesse citar algo que eu li há um tempo atrás, né? Existe, então, essa necessidade de que esse Deus que nós criamos morra, a fim de que nasça um Deus que nos arranca de polos opostos e dessa divisão que nos abraçou de tal forma, dessa obrigatoriedade de termos que nos definir como alguma coisa. Irmãos, não me levem a mal, desde 2008 eu venho estudando teologia de alguma forma e durante muito tempo eu quis ser alguma coisa, eu quis me definir como alguma coisa, mas eu entendi algo que a Raíssa disse, a gente tem que se definir por aquilo que é irrevogável e imutável. Jesus morreu por todos, o seu sangue tem poder para nos salvar, eu não conseguiria ir até ele se ele não viesse até mim. Aquilo que é sólido e irrevogável do Evangelho é o que deveria nos unir. A gente, às vezes, cria polos opostos porque a gente está enfatizando o que nos diferencia. Mas logo Paulo e Pedro, eles não são polos opostos, eles são da mesma realidade. Um prega para judeus, o outro prega para gentios, mas a missão, a disposição do coração não é diferente entre eles, né? A polarização, ela revela então essa disposição de não se unir ao outro. Rafa, quando você falava sobre reduzir tudo na cruz, né? Eu entendia muito sobre quando nós somos convidados a morrer por Cristo. É morrer realmente até mesmo dessa nossa estrutura pessoal. E quando nós recitamos com Ele, recitar com esse... Como é esse convite da ressurreição, como esse novo corpo, como essa nova mentalidade de Cristo. E toda essa luta da facção, ela tem por trás busca de verdades e poderes. E enquanto a base do Evangelho vem nos falando sobre o amor. O amor, como você falou em Coríntios 13, é aquele que se coloca abaixo do outro, aquele que cede, aquele que ouve, aquele que está nessa construção. É o vínculo perfeito. É o amor que une, é o amor que nos une. Em 2018, foi um ano de eleições, né? Em que nós percebemos no meio do povo evangélico vários tipos de divisões, né? E foram tamanhas as reflexões sobre essa divisão que parecia que Cristo não teria mais espaço no nosso meio por causa desses lados em que foi criado ou foram abraçados no nosso meio enquanto cristãos evangélicos no Brasil, né? Mas o que é que nós precisamos entender? Que a nossa esperança enquanto pessoas, independente de seres sociais, cidadãos, é em Cristo. É em Cristo em toda e qualquer circunstância, né? Nós estamos aqui em mais um ano de eleições, né? E o convite que eu faço para você é: não viva uma inimizade com o seu irmão que pensa diferente, que vota diferente. Não viva uma inimizade com o irmão que crê diferente, né? Às vezes até isso eu extrapolo a religião cristã. Nós, às vezes, somos inimigos de pessoas que têm religiões diferentes porque acreditamos que o nosso polo é superior, mas nós não sabemos o trabalhar de Deus, nós não sabemos o que Deus pode fazer. Então, eu quero convidar você nesse tempo, eu quero desafiar você a aprender com o diferente, a ser tardio no falar, a ouvir mais, a reavaliar tudo que você abraçou como verdade absoluta e perguntar assim: será que realmente é somente isso? Será que realmente Deus só revelou a verdade para mim? Será que é somente a minha verdade? Será que não existe outra possibilidade? E você vai perceber que talvez o seu coração está faccioso. Um coração faccioso é um coração que diz que é de Paulo, de Apolo, de Cefas e de Cristo e que não precisa do outro. Eu quero orar por você e logo após a oração a gente vai cantar uma canção. Feche os seus olhos, por favor. Senhor,
Nós falamos hoje aqui sobre esse mal da polarização, o mal de estarmos divididos uns contra os outros, o mal de não entendermos, Pai, que em qualquer lugar em que as pessoas se reúnam em torno do Teu nome, mas estejam divididas nos seus corações, o Senhor não vai receber glória alguma. Nós queremos aqui lançar no Teu altar tudo aquilo que nós pensamos ser e até mesmo o que queremos ser. Nós queremos que a identidade do que somos ou seremos possa ser revelada pela luz da Tua graça, Pai. Nos arranca, Pai, dessa necessidade de nos rotularmos de alguma coisa. Nos coloca nesse lugar de servos, nesse lugar que o apóstolo Paulo descobriu quando dizia assim: eu sou escravo, eu sou servo, eu sou o menor. Nos coloca nesse lugar, Pai, onde a nossa opinião, onde o nosso dogma não vai sufocar as palavras do outro. Nos faz compreender, Pai, que a verdade não é somente o que eu acho, o que eu penso e o que eu sei, mas existe parcelas da verdade no outro, na outra, nos outros, Pai. Nos faz compreender, Pai, que qualquer ambiente polarizado vai contrariar a verdade do Teu Evangelho. Nos ensina, portanto, a lidar com o diferente. Nos ensina a lidar com aquele que não pensa igual. Nos dê, Pai, portanto, da Tua graça, do Teu amor. E faz de nós como Jesus ora. Faz de nós um. Não é ser um de forma que a nossa individualidade seja negligenciada. É ser um. De estarmos no mesmo pensamento, numa mesma motivação, em um só coração. Em nome de Jesus. Raíssa. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser Amém. Senhor, que nós sejamos um no Senhor, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. Que sejamos um para que o mundo acredite, Pai. Então é a nossa unidade que traz crédito à nossa pregação. Que Deus te abençoe. Nós te desejamos uma ótima semana, né? Busque conhecer pessoas que pensam diferente, abraçar pessoas diferentes e falar do amor de Deus para essa pessoa. Deus te abençoe e até semana que vem.